Here. No, I'm not a writer. Okay. Olá, meus queridos! Está no ar o podcast Vozes da Pedagogia, sempre trazendo para os nossos ouvintes assuntos importantíssimos para quem vai trabalhar com crianças e educação. Hoje eu estou com algumas das futuras pedagogas da cidade de Manaus para conversar sobre a nossa queridinha BNCC. E vamos falar sobre o quarto capítulo da BNCC, a etapa do ensino fundamental. Vamos começar com a pedagoga Camila falando sobre o ensino fundamental no contexto da educação básica. A etapa no ensino fundamental no contexto da educação básica. O ensino fundamental com 9 anos de duração atende alunos entre 6 e 14 anos, ou seja, crianças e adolescentes que ao longo desse período passam por uma série de mudanças relacionadas ao aspecto físico, cognitivo, emocional e outros. Sendo assim, a BNCC no ensino fundamental anos iniciais valoriza as situações lúdicas de aprendizagens e é nesse período da vida que as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercute em suas relações entre si, os outros e o mundo. Amplia-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade, percepção, compreensão e representação de elementos importantes para a apropriação dos sistemas da escrita alfabética, dos signos matemáticos, registros artísticos, midiáticos e científicos. Amplia-se também o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico por meio das concentrações, argumentações e interações. E nos 2 primeiros anos, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de fazer alunos se apropriarem da leitura e da escrita. Olá, eu me chamo Adriana e vou falar sobre a área de linguagens. Na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e, no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente. Amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. É importante considerar também o aprofundamento na reflexão crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dada a maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é proposta não como fim, mas como meio para a compreensão dos modos de se expressar e de participar no mundo, constituindo práticas mais sistematizadas de formulação de questionamentos, seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e conclusões. Quais são as competências específicas de linguagem para o ensino fundamental? São elas: compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando como formas de significação da realidade e expressão. 2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos de atividade humana para continuar aprendendo e ampliar suas habilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. 3. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escritas, corporal, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. 4. Utilizar diferentes linguagens para defender o ponto de vista que respeite o outro e promova os direitos humanos, a consciência socioambiental e consumo responsável em âmbito local, regional e global.
5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais das locais e mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade. 6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e éticas nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. O ensino da língua portuguesa está centrado no texto e na sua relação com os contextos de produção e no uso da linguagem, através da leitura, escuta e produção em diversas mídias. Dessa forma, o componente é dividido em 4 eixos temáticos. O primeiro eixo é o eixo leitura. Ele compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos, que é um texto com muitos elementos, como imagens, ícones e desenhos, e de sua interpretação, sendo exemplo as leituras para obras literárias, pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos, realização de procedimentos, conhecimento, discussão, debate sobre temas sociais e outros. O segundo eixo é o eixo da produção de textos. Ele compreende as práticas de linguagens relacionadas à interação e à ouvidoria, seja individual ou coletiva, do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades, como, por exemplo, construir um álbum de personagens, seja de heróis, vilões ou famosos, produzir um almanaque que retrate as práticas culturais de uma comunidade, narrar fatos cotidianos, dentre outros. O terceiro eixo é o eixo da oralidade, que compreende as práticas de linguagens que ocorrem em uma situação oral com ou sem contato face a face, como a aula dialogada, webconferência, uma mensagem gravada, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, um vlog de game, contação de histórias, podcast, vídeos, dentre outras. E o último eixo é o eixo da análise linguística e semiótica, que envolve os procedimentos e estratégias cognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leituras e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos. É um prazer estar participando desse podcast. Eu me chamo Jaira Alves e eu vou falar um pouco sobre os campos de atuação da BNCC, uma das maiores mudanças da BNCC para o componente. Os campos de atuação têm praticamente a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e habilidades que devem ser desenvolvidos durante todo o ensino fundamental. De forma geral, sua principal contribuição ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo os dos anos iniciais, deixando bem clara a necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Para isso, a base leva em conta 4 campos. O primeiro é o campo da vida cotidiana, o segundo é o campo da vida pública, o terceiro é o campo das práticas de estudo e pesquisa e o quarto é o campo artístico e literário. A escolha por esses campos deu-se por entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora dela, e que criam condições para uma formação e para a atuação em atividades do dia a dia. Olá, sou a discente Shirley Oliveira. No tema de hoje falaremos sobre competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. A mesma aborda a necessidade de compreendermos a língua como um fenômeno cultural, ou seja, aprender a respeitar a cultura e a linguagem do outro. Temos como exemplo nosso português, que não é o mesmo de Portugal. Apropriar-se da língua escrita é de suma importância para que todos saibam escrever, afinal isso facilitará a etapa do ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Compreender o fenômeno da variação linguística faz-se necessário, assim poderemos respeitar o sotaque do outro, que varia de região para região. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem, compreender que poderemos utilizar os mais variáveis tipos de vocabulário conforme o nosso contexto social em cada momento. Afinal, não dá para utilizarmos uma língua culta em uma roda de amigos em uma festa junina. E é isso, pessoal. Até a próxima. Bye, bye!
Agora vamos falar da língua portuguesa no ensino fundamental anos iniciais, práticas de linguagens, objeto de conhecimento e habilidade. No ensino fundamental anos iniciais, aprofunda-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciada na família e na educação infantil. No eixo oralidade, aprofunda-se o conhecimento e o uso da língua oral. No eixo análise linguística semiótica, sistematiza-se a alfabetização. No eixo leitura e escuta, amplia-se o letramento, por meio da progressiva incorporação de estratégia de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo produção de textos, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais. No processo de alfabetização, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e da leitura.